Boa tarde a todos, boa tarde, boa noite. Ui. Convido a todos a colocar o telefone no silêncio, quem ainda não colocou, por favor. E também a me acompanhar em pensamento. Vamos iniciar com a nossa prece, como sempre. Vamos então fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, rogando a Ele que esteja no meio de nós através dos seus emissários de luz, esses espíritos amigos, trabalhadores da nossa casa, que eles possam nos envolver nesse instante num abraço fraterno, nos recebendo nesta noite com muito amor, muito carinho, convidando-nos a estarmos concentrados neste ambiente, neste lugar, enquanto aqui estivermos, nos desconectando um pouco do nosso dia a dia, dos nossos afazeres, de tudo aquilo que ainda temos a fazer, dos nossos planos para o dia de hoje, para nos dedicarmos de mente e corpo a tudo aquilo que será dito neste ambiente, nesta noite, a tudo aquilo que nós iremos receber da espiritualidade maior, que nós possamos estar abertos, com o coração aberto, para poder receber todos os benefícios que esses espíritos amigos com carinho irão nos entregar nesta noite. Que o Senhor abençoe não só a nós, mas também abençoe a todos aqueles que estão a caminho deste lugar, que eles possam chegar seguros, que eles possam chegar neste ambiente. Que o Senhor abençoe também aqueles que não poderão estar conosco, mas que fazem parte desta casa. Rogamos ainda que o Senhor abençoe a todos aqueles que vêm em nossas mentes neste momento e que sabemos que estão doentes, que estão passando por necessidades, por dores físicas, por problemas espirituais. Que o Senhor possa aliviar as suas dores, os conduzindo para um estado mental mais elevado, um estado onde eles possam captar as energias do plano mais alto para aliviar as suas dores, os seus problemas, trazer a paz, para que possam refletir melhor sobre as suas vidas. Agradecemos por estar aqui e rogamos que o Senhor esteja conosco. Que assim seja. Hello. Olá para quem entrou agora. Tudo bem? Hoje nós vamos temos a grata satisfação de ter aqui conosco o seu Pedro, a Rose. O seu Pedro e a Rose são trabalhadores do grupo espírita Francis of Assisi, aqui de Londres. Ok. Eles vêm nos falar hoje sobre este tema, dependência química e o Evangelho. O seu Pedro já faz atendimento fraterno lá no Francis of Assisi. Juntos, os dois, fizeram um curso de capacitação ao apoio fraterno e há mais de 4 anos estudam um livro, Dependência Química e Espiritualidade. Eu já pesquisei sobre esse livro, mas não vou ficar aqui falando, porque eles vão falar para vocês sobre esse livro, né? Então, vamos nos envolvê-los nas nossas melhores vibrações. Fiquem à vontade, a palavra é de vocês. Só põe uma em você. Obrigado. É só passar na setinha, tá bom? Setinha de nada, tá. Então, boa tarde ou boa noite, não sei, né? Porque está claro ainda, é meio confuso, né? Mas eu espero que vocês estejam todos bem, né? E apesar de um tema ser meio assim, a princípio, a palavra dependência química traz assim um certo desconforto, às vezes as pessoas não gostam de conversar, mas a gente vai transformar esse tema mais leve, mais suave, assim eu espero, né, seu Pedro?
Então, eu começo com a seguinte frase aqui do Chico, porque eu acho assim que dá para a gente introduzir esse assunto. Ninguém cruza o nosso caminho por acaso, e nós não entramos na vida de alguém sem nenhuma razão. Então, pensando nisso, às vezes a gente conhece uma pessoa que tenha a dependência química, seja ela o marido, o vizinho, a esposa, os filhos. A gente sempre tem alguém que a gente já ouviu que tem esse tipo de problema. Então, vamos lá. Como foi dito, a gente estudou esse livro, Dependência Química e Espiritualidade, que foi o Dr. Edson, lá do Brasil, tá? Que deu esse curso de capacitação para mim, para o seu Pedro, e para mais alguns aqui em Londres. A Elza participou, né, Elza? E ele é médico, psiquiatra, terapeuta, especialista em dependência química pela Universidade de Porto Alegre. Ele atende lá há mais de 25 a 30 anos em São Ângelo. Ele que criou o grupo e até hoje o grupo funciona bem. Existem vários grupos no Brasil de dependência química e espiritualidade, dando esse suporte a todas as pessoas que necessitam desse suporte. Tá bom? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma coisa, tá? A gente vai deixar um espaço mais para o final da palestra, mas, de repente, se quiserem, a gente também pode responder. Então, o que é a dependência química? A dependência química é um transtorno complexo que envolve mudanças profundas na estrutura e função do cérebro e, por isso, altera o comportamento e faz com que o organismo da pessoa se adapte. Então, aqui a gente fala o seguinte: dependência química, a gente conhece que pode ser o álcool, cigarro, maconha, êxtase, cocaína e infinitos. Então, todas essas substâncias, ela altera de alguma forma a questão cerebral e comportamental da pessoa. A gente já vê muitas pessoas que estão em situações, né, de uso de droga, a gente vê esse zumbi, né, que todo mundo fala, você vê na rua uma pessoa embriagada, caída no chão. Então, por quê? Essa substância entrou no organismo da pessoa e modificou o cérebro, comportamento, modifica tudo nela. Principalmente nos adolescentes, que a gente tem que tomar muito cuidado, porque os adolescentes estão ainda em formação, em crescimento, em desenvolvimento, e se eles começam a usar as drogas muito cedo, vai ter um prejuízo, com certeza, no todo o resto do desenvolvimento deles. Embora ainda não seja reconhecida, a dependência química é uma doença crônica que não possui cura, mas existe tratamento. Isso é uma verdade, gente. É uma doença e, infelizmente, não tem cura, porque a pessoa pode ficar com abstenção muitos anos, o primeiro contato que ela tiver de novo com a substância, ela começa a fazer o uso dessa substância. É importante também salientar que normalmente, nós temos uma concepção, a maioria das pessoas tem uma concepção errada, né? Não leva isso como uma doença, e é uma doença extremamente grave, né? Tanto é que não tem cura realmente, né? Então, quando a gente começa a entender um pouco mais de toda essa questão, a gente vê que os nossos preconceitos, né? Porque na verdade a gente ouve, a gente vai passando de geração e a gente não tem essa ideia. Então, a gente tem que considerar realmente como uma doença que tem que ser tratada e a pessoa tem que ser vista com compaixão, né?
com amor para poder ser ajudada realmente até em qualquer situação, porque a gente sabe que as nossas vibrações, porque às vezes você vê uma pessoa num estado desse e quando a gente tem esse preconceito, a gente olha, parece que a gente emite até energia negativa, né? Tipo assim, não sai porque não quer, né? E o vício realmente ele é uma questão muito séria, né? Todo e qualquer vício, mas especificamente da questão da dependência química, realmente nós temos que ter um olhar bem diferente, sabe? No sentido de olhar com amor as pessoas, seja na família da gente, seja na família de outros, não importa, porque realmente é uma problemática muito séria que faz com que não só a pessoa, como todos aqueles que estão à sua volta, né, se tornem pessoas assim, refletem em todo mundo, né? Mas isso a gente vai falar um pouquinho para frente. Então, o que é que leva a pessoa, então, a usar a droga? Então, ó, o uso das drogas está envolvido com diferentes fatores. Às vezes, a timidez e insegurança. Quantas pessoas, assim, mais jovens ou até mais velhos, falam assim, eu vou tomar uma para ter tipo assim, relaxar e ter mais, né, aquele impulso de chegar perto de uma pessoa que ele está, às vezes, paquerando, namorando, né? Ou se não, não tenho coragem de fazer essas coisas, mas eu vou tomar uma que dá aquela relaxada e eu consigo enfrentar a problemática, né? Então, são inseguranças e timidez também no adolescente, né? Simples curiosidade. A gente coloca mais para os adolescentes, que os adolescentes ouvem, né? Olha, aquilo lá deixa você legal, deixa você relaxado, deixa você, né, zen, tal, né? E a gente sabe que aquilo desperta no adolescente essa curiosidade e ele, às vezes, nas festas, oferece e ele fala, não, eu vou experimentar, que eu quero saber se é tudo isso mesmo que falam, né? Busca por uma sensação de prazer e felicidade. Essa busca de felicidade, tem muita gente que fala assim, eu estou tão para baixo hoje, eu preciso ter alguma coisa que me erga, que me levante, que me dê energia, né? Olha lá, então eu vou tomar vou fumar uma maconha para relaxar, alguma coisa, e aí, né, segundo eles, eu estou buscando a tal da felicidade. Fuga do sofrimento emocional. Aí a gente já entra nas questões de que a pessoa, por exemplo, foi abusada, ela já experimentou a droga, e aí ela já começa a fazer o uso da droga para ver se alivia aquele sofrimento que ela está tendo, sentindo, né? E a influência dos amigos é mais para os adolescentes, que a gente sabe que existe e é grande, que os amigos convidam, né? Para, vamos experimentar, vamos saber como que é, né? Vamos ver como se comporta, tal. E, gente, as drogas, a gente não vai ficar citando muito quais são os efeitos, como são, nada. Porque a nossa parte é mais lidar com o espiritual, lidar com a questão do sofrimento, a questão do que é que elas, né, que levam as pessoas a usarem as drogas. Deixa eu só fazer uma observação rapidamente com relação ao Twitter, porque, salvo raríssimas drogas, eu não me lembro qual que é exatamente, mas raríssimas drogas que você experimenta uma vez e você já fica como se estivesse dependente, ou seja, que te traz aquele estímulo já de continuar, né? A maioria das drogas é preciso que você se experimente algumas vezes, umas mais, outras menos. Então, nesse intervalo, é importante, né, que se alguém, né, se um de nós aqui que estamos vendo isso aí, qualquer pessoa que saiba que a pessoa experimentou por curiosidade, que nós vimos ali anteriormente, né, simples curiosidade, vou experimentar para ver o que acontece, ver se é bom mesmo, ver se é isso mesmo. E a pessoa às vezes acaba, né, então, mas entre a viciação
E o início das primeiras vezes, existe às vezes um intervalo de tempo que dá para a pessoa perceber e ser orientada para que ela deixe, né? Porque é mexer com coisa perigosa, vamos dizer assim. Então é importante que a gente, quando entra nesse conhecimento, a gente fica atento para isso também. Porque normalmente você não se vicia na primeira vez. Então há um lapso de tempo em que a pessoa pode ser muito bem alertada e ainda tirá-la, né, para que ela possa pensar melhor e ver as consequências. Porque, na verdade, a gente tem, muitas pessoas têm essa questão. Para mim aprender, eu tenho que passar por aquilo. E isso não é uma coisa boa, porque nós estamos vendo que outras pessoas estão naquela situação, naquele sofrimento, por que nós vamos experimentar para passar por aquilo, né? Então, é questão de ver no outro o exemplo que o outro está dando, que está fazendo mal, ou seja, não faça isso porque vai fazer mal, realmente, né? Então, é só uma observação. Vamos lá, tem também a questão do histórico familiar. As pessoas que possuem familiares que consomem ou já consumiram substâncias químicas podem ter uma maior probabilidade de também entrar no mundo das drogas. Aqui eu acho tão interessante que é o seguinte, a criança vê que as festas de aniversários, ela vê que uma comemoração de um jogo de futebol, ela vê que o pai vai lá e toma uma cerveja, fica alegre, fica relaxado. O que ela pensa? Ah, isso é bom. Então, eu também, quando tiver a idade, eu também vou querer, né, tomar uma cerveja, tomar outra bebida, porque é sensação de prazer para todo mundo. Mas se tiver já um familiar, que seja o pai ou a mãe, que fazem esse uso das drogas, ou de álcool, ou do cigarro também, a criança provavelmente está crescendo nesse ambiente e ela vai falar, bom, se meu pai e minha mãe fumam, bebem, eu também, na minha idade que eu tiver, né, que a gente sempre fala, depois dos 18 anos você pode tudo, né? Aí ela pega e fala, opa, vai esperar meus 18 anos ou não e vou fazer, né? E problemas emocionais. Esses podem ser a causa de uma pessoa ir à procura de droga para aliviar o seu sofrimento emocional. Aqui a gente vê também as mutilações que que os adolescentes estão usando muito. Então, além deles fazerem essas mutilações de cortarem, se baterem, né, se queimarem, ele vai querer usar para aliviar, porque a hora que ele usa a droga, ele esquece da dor dele. É como se fosse uma troca no cérebro dele. É os momentos de sofrimento que eu tenho, eu posso usar a droga que eu não sinto essa dor, né? Então, olha só, é tudo assim, uma troca. Uma compensação, né? De compensação. E a gente sabe que também existe, como somos espíritas, a gente também sabe que o usuário de drogas hoje pode ter sido lá em outras reencarnações, né, encarnações, também usuários de droga. Isso ele vai trazer no gene dele, quando ele encarna aqui. E aí o que vai despertar? Se ele pode ter usado muitos anos em outras encarnações a droga, mas se ele não tiver contato nessa, tudo bem. Mas se ele experimentar, vai começar a vir toda aquela vontade de usar as drogas de novo. Tem outro aspecto também, quando a gente fala de dependência química, a gente sempre pensa na maconha, no LSD, nessas drogas e tal. Mas, porque tem as drogas lícitas e as ilícitas, né? As lícitas é que a lei permite, tranquilo, cigarro, né? Que aliás o cigarro mata milhões de pessoas todo ano, milhões. A gente não tem ideia disso depois, no aprofundamento do estudo, né?
se vai ver que qual o desastre que acontece também com o cigarro. Então a gente, cervejinha, está tomando em casa, aquela coisa toda. Então, como é droga lícita, né? Então aparentemente são coisas inocentes, que não tem problema. Mas quando se fala em dependência química, é de tudo isso, né? Inclusive de remédios, né? Que também é um aspecto que tem muitas pessoas que são viciadas em remédio. Ela tem uma dor na ponta do pé, na unha do pé, ela toma um medicamento para dor. Ela dá uma dorzinha de cabeça levinha, ela vai lá e toma. Aí mais tarde dá uma dor na barriga, porque bateu em algum lugar, ela toma. Então, existem muitas pessoas também hoje, segundo as estatísticas, viciadas em todo tipo de remédio, né? E isso é muito preocupante, porque as pessoas parecem que não estão conseguindo mais lidar com as situações sem ter uma compensação, que nós falamos no bloco anterior. Tem que ter uma compensação. Às vezes é uma dor que não é insignificante, mas está tão acostumado, tem tanta necessidade de amenizar aquilo, né? Seja uma dor forte ou dor menor, seja dor moral, seja dor física, que a pessoa tem que tomar aquilo para poder se sentir, né, mais aliviada. Então, é importante a gente salientar isso, que tudo isso são drogas que fazem um mal muito grande para o corpo e para o espírito, né? Então, é importante a gente ver isso também. Então, como nós estamos falando, o alívio para a dor, né? Muitas drogas podem ter efeito analgésico, proporcionar alívio de dores, mas quando seus efeitos cessam, podem acabar agravando ainda mais a situação. Por quê? Ele não resolveu o problema. Por exemplo, tem muita gente que tem insônia, tem gente que tem ansiedade, tem gente que, como o senhor Pedro falou, qualquer dor, toma remédio. Ele está conseguindo entender o porquê que está atrás disso, o que é que ele está tendo esse comportamento de querer tomar um remédio para dormir, um remédio para passar a dor, um remédio para tirar a ansiedade dele. Porque a gente sabe que tudo isso existe algo por trás, que é o que a gente precisa entender, o que é que está acontecendo com o seu corpo para você tomar uma atitude, né? Mas é interessante também salientar o seguinte, que nós não estamos falando aqui, no caso, que a pessoa não deve tomar, porque de repente a pessoa precisa de um remédio para poder realmente ter uma qualidade de vida melhor, né? Não é nesse sentido. Evidentemente, se a pessoa tem um problema dessa natureza, ela deve procurar um especialista que vai fazer a dosagem de acordo com a necessidade dela e depois, possivelmente, quando se detecta talvez a problemática do porquê que ela está naquela situação, porquê que ela não dorme, porquê que acontece isso ou aquilo com ela, gradativamente se pode ir tirando esse medicamento. Eu não sei se vocês conheceram, mas eu conheci pessoas que tinham depressão profunda, né, e que tomavam remédio, lógico, tudo com orientação médica, e que depois, com o passar do tempo, ela, logicamente, mudando o estilo de vida, então tem todo um contexto, né? Exercício físico, enfim, toda uma mudança de vida realmente, com alimentação, etc, etc. Mudança de pensamento, apoio da espiritualidade, enfim, procurando sempre essa ajuda. Gradativamente, o profissional de saúde vai tirando, vai diminuindo, e hoje eu conheço pessoas que têm uma vida praticamente normal, sem problema nenhum, sem necessidade do remédio. Mas é claro, é um movimento que a pessoa tem que fazer, e precisa realmente sempre de um especialista para não se automedicar ou procurar coisas que de repente, né, porque o vizinho falou, toma aquilo lá que é bom, e por aí afora. Então a gente precisa ficar bem ciente disso também, né? Eu tomava Rivotril toda noite. Se eu fosse dormir durante o dia, eu tomava também. Eu estava viciada. Fiquei tomando acho que uns 16 anos. Aí depois eu vim para cá, eles tiraram o Rivotril, durmo sem remédio. Maravilha, significa que a senhora ficou bem. Maravilha. Então vamos lá. O que é tolerância à substância na dependência química? A tolerância nas substâncias é um fenômeno comum entre indivíduo que enfrenta a dependência química. Trata-se da adaptação do organismo
a uma substância, resultando da necessidade de doses cada vez maiores para alcançar o mesmo efeito que antes era obtido com quantidades menores. Então, a gente sabe que a dependência química, por exemplo, ele né, como o seu Pedro falou, ele experimenta, deu a sensação, ele achou que é legal, mas aí já deu vontade de experimentar de novo. A quantidade dessa droga que ele usou vai ser maior, porque o organismo tende a se adaptar. Então, cada vez mais, quem faz uso das drogas vai aumentando as dosagens. É igual, por exemplo, a cerveja. Toma uma cerveja que tudo bem. Daí a pouco, não, vamos tomar mais uma, e vamos mais uma. Fuma um cigarro, vamos fumar mais outro. Dizem que e a gente vê que isso vai gradualmente aumentando. E o organismo tem essa tendência à adaptação, infelizmente. Só que o malefício chega, É né? difícil, mas conta ele chega, vai. não tem jeito. Então, eu coloquei assim, porque até achei engraçado, né, que eu falei para o meu marido do hábito, do vício e da compulsão. Por quê? São 3 coisas distintas que a gente tem que entender. A gente tem o hábito, por exemplo, de escovar os dentes, tem o hábito de tomar café, tem o hábito de comer. São coisas que a gente faz sem perceber. Então, tranquilo. Agora, o vício é uma dependência que faz alguém buscar o consumo excessivo de álcool. E ele gera consequências negativas, tanto na saúde física quanto na mental de uma pessoa, afetando isso diversas áreas da vida. Então, eu tenho o hábito normal, né, que pode ser até um hábito que pode ser até prejudicial para a saúde. Por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, eu tenho um hábito ruim, eu não bebo água. É um hábito né, que ele sabe que tem que beber água, mas não bebe. Agora, o vício não, o vício já faz a pessoa, se ela não fizer, ela já começa a sentir uma ansiedade, ela começa a sentir um mal-estar, ela fica com aquilo na cabeça o tempo todo, e aí, enquanto ela não realiza algo, ou se droga, ou fuma, ou bebe, ela parece que o organismo dela tipo assim, não sossega, né? Não relaxa, né? E já a compulsão já é um negócio mais sério ainda. A compulsão é um comportamento caracterizado pela necessidade incontrolável de realizar uma ação repetitiva, mesmo quando a pessoa reconhece que essa ação pode ser prejudicial. Por exemplo, ela sabe que ela não pode usar a droga porque isso é prejudicial, mas aquela vontade que o organismo tem cada vez maior de usar, ela vai arriscar toda a vida dela. Ela vai nas ruas, ela pode roubar, ela rouba o pai, ela rouba a mãe, ela vende os objetos dela para conseguir dinheiro para comprar as drogas. Então, já é um negócio assim que está fora do controle dela totalmente, né? Então, aqui seria a proposta nossa, né? Quais são, então, a proposta para toda essa problemática? Primeiro é desintoxicação, que é o processo que dá o início do tratamento, que é o mais importante do tratamento, porque se ele não fizer isso, nunca vai sair das drogas. Então, esse procedimento que limpa o organismo do paciente das substâncias tóxicas, da qual o seu organismo obteve exposto com o uso das drogas. Então, ele vai precisar de medicamento, ele vai precisar de psicoterapias, que é o acompanhamento com um psicólogo, que ele vai orientar ele a entender o porquê que ele está usando essas drogas, porquê que ele começou a usar as drogas, se for por um alívio. Então, precisa desses acompanhamentos. E, em muitos casos, quando a pessoa já perdeu toda a noção de risco da vida dela, vai para a internação.
Quais são? Aquelas que ele rouba tudo que tem dentro da casa para comprar droga, aquela que ele agride as pessoas que estão dentro da casa, ele começa a bater na esposa, bater nos filhos, na rua ele é violento. E também quando ele já não, tipo assim, não tem noção nenhuma dos riscos. Por exemplo, ele pode ser ameaçado de morte, porque ele já está devendo muito dinheiro para os traficantes, ele está sendo ameaçado, então isso é um risco de vida para ele. Então aí é que faz aquelas internações. Quando ele tem um pouco de conhecimento, pode ser por conta própria, ou quando toma judicialmente as internações, que fala, não, ele está pondo em risco toda a sociedade, está pondo em risco a família, está pondo em risco todo mundo, então é compulsório. E aí, diante de todos esses procedimentos, a gente entra com o grupo de apoio, porque precisa tratar o espiritual, precisa ter essa conexão com Deus. Porque o que acontece? Toda vez que ele está longe, né, usando drogas, com certeza ele tem, como fala, uma convivência com pessoas da mesma situação que ele. Não são pessoas, pode ser até pessoas boas, mas a situação não é boa, né? Então ele precisa de ter essa conexão com uma parte maior que entenda, que ajude ele, que dê carinho, que compreende, que ame ele. Porque ele não está vendo o amor em nenhum momento desse. Ele tem uma dor, ele procura algo para sanar a dor dele. Ele precisa dessa parte espiritual, pode ser qualquer religião, gente. Ele precisa estar junto com alguém que dê força, que dê esperança, que fala, não, você vai conseguir, você vai vencer. Porque o que a gente vê quando está nessa situação é a família inteira destruída. É o pai brigando com a mãe, com o filho, com todo mundo da casa está doente, gente. Todo mundo adoece. Ninguém consegue ver, todo mundo fala assim, a problemática é ele. Não, é todo mundo, é todo um conjunto. Porque se ele chegou nessa situação é porque todos não, né, tipo assim, deixaram de ter esses laços de amor, de amizade, de carinho. Na verdade, esses grupos de apoio, eles têm essa função, né? No nosso caso específico, do apoio espiritual, porque a gente sabe que a vida espiritual e a vida material está intrinsecamente ligada. Não tem como você separar uma coisa da outra. Então, tudo aquilo que acontece na nossa vida física reflete na espiritual e vice-versa. Então, quando a pessoa está numa situação dessa de dependência química, evidentemente a gente sabe que existe, por sintonia, uma série de outros seres desencarnados que estão ali juntos, sugando aquela energia do álcool, enfim, de qualquer tipo de droga, que também são espíritos viciados, que estão ali alimentando cada vez mais os vícios. A gente vê muito isso nas obras de André Luiz, inclusive, em várias situações. Então, na verdade, o trabalho do grupo é exatamente dar essa sustentação, essa orientação espiritual. Claro que é um projeto de alguém que é espírita, porque tem, né? Mas qualquer pessoa de qualquer religião pode, evidentemente, para entender também, até para fortalecê-lo. Olha, então as consequências não é só física, é uma consequência espiritual, que isso vai, inclusive, muitas vezes ficar para outras reencarnações, como a Rosa já citou, que às vezes a pessoa já tem aquela tendência, basta que existe um ambiente propício ou um gatilho qualquer que dispara, a pessoa volta, né? Porque é uma doença muito séria, que acaba afetando como doença até perispiritual, né? Que isso vai refletir no momento. Então não existe essa cura e é preciso realmente esse apoio, porque o apoio, tanto para o dependente como o codependente, que são as famílias ou aqueles que convivem com o dependente, no sentido de que a pessoa aprenda a lidar melhor com isso, através da oração, através do evangelho no lar, Claro, sempre é importante que a gente frise, é preciso que o dependente aceite, porque se ele não quiser participar, não adianta você levar ele à força, porque não vai, né?
Então é importante fazer esse trabalho para que o dependente aceite. Porque se ele não aceitar, fica difícil, né? Fica complicado porque, claro, mas de qualquer maneira, como aconteceu uma vez, uma pessoa falou, mas não adianta eu ir porque ele não vai, né? Eu falei, tudo bem, ele não vai agora, que era mãe e filho. Ele não vai agora, mas se você for e você aprender alguma coisa para poder, e você se fortalecer, você pode ajudá-lo muito mais do que agora, que você não tem nem noção, que ela estava super vulnerável. Ela estava desesperada. Então vai aprender como é que lida, você vai aprender sobre a questão espiritual, você vai aprender e vai fazer a tua oração em casa, o evangelho em casa, não importa se ele não quiser fazer, enfim. Toda uma orientação que a doutrina, né, essa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita, que nos dá todos esses elementos, essas possibilidades que a gente passar para as pessoas. Então, esse apoio espiritual é fundamental para a recuperação. É dificilmente alguém sem um apoio espiritual vai conseguir ter pelo menos uma vida normal, entre aspas, né? Porque é uma doença que não se cura, mas que possa ter uma vida razoavelmente normal para poder seguir, se não tiver esse apoio, né? Pode acontecer, mas é muito difícil, né? Mas então é um ponto muito importante, por isso que os grupos de apoio, né, usa esse aspecto espiritual para fazer as pessoas entenderem e se fortalecerem cada vez mais, justamente para lidar com a dificuldade, que é um vício e é uma coisa muito difícil de superar. É muito difícil, né? Muito mais do que a gente imagina, a gente às vezes não tem essa ideia, né? Por todas as estatísticas, os depoimentos que a gente vê das pessoas que fazem uso, né? Então, o que a gente tem de proposta? Assim como Narcóticos Anônimos e Alcoólicos Anônimos, eles trabalham, não sei se vocês já ouviram, com 12 princípios. Eles trabalham uma estrutura onde vai ajudando passo a passo a pessoa a se fortalecer. Aqui a gente também tem os 12 princípios, e esses princípios foram tirados as questões e o entendimento dentro do Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. É bem interessante que a gente nunca imagina que isso possa estar dentro da literatura. Então, o primeiro princípio, semelhanças físicas e morais. O senhor quer falar ou eu leio? Pode ser, depois você faz a segunda. Hã? Eu leio, então, Sr. Pedro. Então, é assim, ó, Livro dos Espíritos, questão 216. O homem conserva em suas novas existências os traços do caráter moral de suas vidas anteriores? A resposta, sim, pode dar-se, mas melhorando-se, ele muda. Pode também acontecer que sua posição social venha a ser outra. Então, a gente sabe que quando a gente encarna, a gente traz a nossa bagagem das outras reencarnações. E aí, nessa encarnação, o que a gente tem? Eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe, eles transmitem para mim a educação. O meu corpo físico é de acordo com aqueles pais que eu tenho. Então, isso já foi, né? As semelhanças físicas estão aí. E as morais? Eu trouxe a minha bagagem, mas os meus pais atuais é que vão trabalhar com essas questões morais. Eles vão dar nova educação. A gente tem aquela questão do esquecimento, porque vai ser o quê? A partir de agora uma nova vida, um novo começo. Então, pode ser que a gente melhore ou não, depende da minha pessoa. Então, os filhos são os nossos companheiros de evolução, colocados temporariamente sob os nossos cuidados, a fim de que possamos ajudá-los na evolução do seu desenvolvimento. Então, o primeiro princípio é reconhecer que você tem um pai, você tem tua mãe, tem os seus irmãos, eles estão juntos e eles é que vão nos dar o suporte para essa questão de desenvolvimento moral. Inclusive fica interessante que, segundo a doutrina espírita, até os 7 anos, né, onde praticamente termina a reencarnação, a criança, ela tem muito mais facilidades, né, de absorver
Não só os exemplos, mas principalmente os exemplos e aquilo que os pais ensinam. Então, essa fase realmente que você vai moldar, vamos dizer assim, que você vai poder inserir na criança com respeito, com orientação, sem violência, a capacidade dele ter mais resiliência. Então, mesmo que ele tenha uma tendência já que vem de outras vidas, se ele for muito bem orientado, evidentemente que isso vai ajudá-lo muito para que ele também evite, não tendo essa, vamos dizer assim, essa necessidade de compensações, né? Porque a gente viu anteriormente que as drogas, na verdade, é uma forma de compensação. Uma pessoa que está bem, que está feliz, que está realizada intrinsecamente, né? Ela não vai, independente de condição social, ela não vai precisar de alguma coisa para ajudar ela a ser feliz, ou ser mais feliz, né? Ou ficar alegre. Ela não precisa desses estímulos. Isso é tão interessante a gente falar, eu já vi a gente falar, mas os jovens são assim mesmo, porque eles querem experimentar as coisas e tal, mas a gente sabe que tem muitos jovens que não fumam, que não bebem, que não precisam disso. E são pessoas alegres, são pessoas que estudam, que fazem tudo. Por quê? Porque já tem naturalmente uma bagagem que não tem essa necessidade dessas compensações que vêm de fora, porque dentro ela já está preenchida, né? Então, quando a criança em tenra-idade ainda, nessa idade até os 7 anos, é mais fácil de você colocar para ela, na mente dela, através do exemplo, através das palavras, fazer com que ela se fortaleça para depois, eventualmente, se alguém lá no futuro oferecer coisas, né, para ela que ela não vai precisar, ela não tem necessidade disso. Então, é muito interessante nessa questão. Tá? O segundo, caracteres da perfeição. É o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sedes perfeito, item 2. Pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta proporção, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, presuporia que a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Então, aqui, gente, a gente colocando Deus como um ser perfeito, a gente sabe que a gente, na nossa encarnação, a gente está trabalhando para chegar até Ele, também a perfeição. Eu posso chegar até, né, os nossos irmãos superiores, os nossos mentores espirituais, né? Se a criatura fosse dado um ser tão perfeito quanto o Criador, tornar-se igual a este, o que é inadmissível. Os homens a quem Jesus falava não compreenderiam essa nuance, pelo que ele se limitou a lhe apresentar um modelo e a dizer-lhes que se esforçassem para alcançá-lo, né? Então, a gente tem o nosso modelo Jesus. Por que não seguir os ensinamentos dele? Né? A gente tem aquele vazio. Jesus, né, um ser tão maravilhoso, tão bondoso, tão amoroso, por que a gente não segue os ensinamentos de Jesus? Né? Como modelo e guia, né, naturalmente a gente como ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. Por quê? Porque os ensinamentos de Jesus é tudo aquilo que nós precisamos para a nossa caminhada evolutiva no bem, cada vez melhor, né? Então não se trata só do personagem, do ser espiritual Jesus, é aquilo que ele nos deixou. Porque às vezes a gente louva e adora, né, e não tá nada errado, né? Porque ele realmente merece tudo isso, porque ele é. Mas a gente às vezes esquece dos seus ensinamentos. Ou seja, eu oro, eu procuro louvar, eu procuro respeitar, mas eu não me esforço para seguir aquilo que ele nos ensinou, sobretudo aquilo que ele nos exemplificou, né? O perdão, todas as virtudes, né? O perdão, a benevolência, a paciência e por aí afora. Então, isso nos chama a isso, ou seja, se eu estou nessa situação da dependência química e eu entendo isso também como uma verdade, é muito mais fácil talvez de trabalhar isso e poder
seguir com mais confiança, porque realmente o convite é para a perfeição. Como fala ali, a perfeição absoluta é Deus, nós podemos chegar um dia à perfeição relativa. Mas como nós estamos muito longe ainda, mas é uma caminhada. Então, são tudo elementos, né, que são nos dados para que a gente possa vencer as nossas dificuldades, seja ela de que natureza for. Então, o convite de Jesus é esse, olha, siga isso aqui que eu estou falando para vocês, que isso aqui vocês vão se dar bem, vocês vão progredir, vocês vão evoluir. Então, não é nem uma questão de religião, é uma questão de filosofia de vida, realmente. Então, o que é melhor para mim? É aquilo que Jesus me fala, né? Porque tudo que ele fala é para o meu crescimento. Então, mesmo que eu possa até não acreditar no Jesus, né? Mas se eu acreditar naquilo que ele nos deixou como orientação e seguir aquilo, eu vou caminhar, né? Claro que nós espíritas sabemos do valor daquilo que representa Jesus, né, para nossas vidas, e a gente procura fazer as duas coisas, né? Mas eventualmente se a pessoa que não tem uma religião, vamos supor um dependente químico, mas ele entender essa proposta, vai ajudá-lo com certeza. Então a razão pela qual esse princípio eu acho que também nesse aspecto é interessante. O terceiro, o princípio da missão dos pais, que seriam os codependentes. Então tem a questão do Livro dos Espíritos 892. Quando os filhos causam desgosto aos pais, não tem esse desculpa para o fato de lhe não dispensarem a ternura de que fariam objeto, em caso contrário? Então, é aquela questão, os pais têm o filho, ou a esposa, ou o marido, com esse problema. Ele faz de tudo para tirar o filho dessa situação. Ele vai ser culpado se mesmo assim ele não quiser sair dessa situação? Deus fala não, é a escolha dele, né? A gente tem que entender isso às vezes, dentro dessa problemática toda, deixar que a pessoa, tipo assim, olha, eu estou avisando que não é bom, que não faz bem, mas mesmo assim ele quer, paciência, né? Você lutou contra isso, mas ele escolheu outra forma, né? Daí é o livre-arbítrio, né? Porque às vezes a gente vê muitos pais se crucificando, entre aspas, né? Porque não consegue ajudar o filho, mas ele já tentou de tudo. Ele já procurou ajuda, ele já, né? E eu me lembro muito bem isso no caso da minha família, né? O meu irmão desencarnou já há alguns anos atrás, e o meu irmão tinha essa problemática. Meu pai fez de tudo. E meu pai ficava preocupadíssimo. Meu pai dizia assim que ele preferia, se fosse escolher entre ganhar na loteria, né? E ver meu irmão recuperado, que ele preferia deixar a loteria que meu irmão tinha que recuperar, tá? Porque ele ia ficar muito mais feliz. Assim, era uma forma simbólica de dizer, né? Então, mas o meu pai fez tudo, então não havia razão para ele ficar, né? Então, assim, quando o pai faz tudo, né, os pais fazem de tudo para que o filho se recupere e não consegue, tudo bem, Deus, como fala ali, né? Deus entende e, logicamente, vai ter méritos, porque ele fez de tudo, ele não foi displicente, ele procurou ajudar e, acima de tudo, deu exemplo, porque meu pai não fumava, não bebia, né? Então, acho que... O quarto, a porta estreita, livro do Evangelhos. Muitos os chamados e poucos escolhidos, capítulo 18, item 5. O que vem ser isso? A gente tem as más tendências. Todo mundo tem. Infelizmente, a gente tem, né? Não somos só usuários de droga ou alguma coisa, mas a gente tem algumas... Falar mal dos outros, né? Comentar a vida dos outros. Sem querer, a gente acaba fazendo isso. Mas o que é a porta estreita? Se a gente começar a trabalhar essas questões, a gente consegue passar por essa porta. A gente vai vencendo as nossas dificuldades, vai vencendo quem é dependente, vai vencer e vai conseguir, gente. A gente tem que ter essa confiança em Deus. Tem que ter essa esperança, porque senão não adianta nada, né? Só perguntando, quanto tempo nós temos ainda? Tenha 10 minutinhos, seu Pedro. Então... tem que dar uma corrida. Porque nós temos que dar os avisos ainda, né? Isso. Dá certo. Desculpe, gente, é que o tempo o assunto é muito extenso, né? Então, mas a gente mas só dá tá tempo, dando... dá tempo.
Aí a quinta é o princípio da culpa e responsabilidades. Livro do Evangelho. Bem-aventurados os aflitos, causas atuais das aflições, item 4. O que fala? Não adianta dizer assim, você é o culpado, você é o responsável por eu ter usado droga. Não, é você. A gente não tem que buscar quem é o culpado. É você que decidiu, é você que quer, né? Então, os pais aí, sabe, nessas questões existe uma coisa assim meio de guerra, né? Não, mas você não me dava dinheiro e eu não era feliz, eu não tinha as coisas aqui em casa, eu fui procurar lá fora, né? Sempre tem esse joguinho de se responsabilizar e achar quem é o culpado. Então, aqui fala, não existe, né? Vamos lá, vamos deixar o nosso orgulho, a nossa vaidade de lado e vamos seguir em frente, né? E quando faz essa abordagem naturalmente com as pessoas que estão envolvidas com a dependência química, se ele tem essa problemática interior, essa situação, ele vai repensar. E isso pode ajudá-lo, né? É importante isso. Porque ele sente, não, isso aqui serve para mim. Então, e a gente vê às vezes, né, no caso, a pessoa fala, mas realmente eu pensava dessa maneira e tal, eu terceirizei isso para os outros, jogando a responsabilidade naquele, no meu pai, na minha mãe, sei lá. E aí ele se conscientiza que não, que é ele que, a culpa é dele, entre aspas, né? A culpa é dele, ele que optou. Então ele que tem que sair, né? Ele tem que ter a força de vontade para sair. Todo mundo vai ajudar, o grupo, a família, digamos, preparada para isso, vai ajudar. Mas fundamentalmente é ele que vai ter que tomar a decisão e resolver sair da situação. Que não é fácil, a gente sabe, mas é possível, né? O sexto, comportamento cristão. Livro do Espírito 461. Como havemos de distinguir um pensamento que não nos são próprios daqueles que nos são sugeridos? Porque o usuário de droga fala assim, não, mas fica aquela coisa assim, você tem que usar, vem os pensamentos. Mas por que vem esses pensamentos? O senhor quer explicar, senhor Pedro? Na verdade existe o desejo de quem está, né, usando e a sintonia com quem também está desencarnado, por exemplo. E aí, logicamente, se soma toda essa vontade, né, e acaba que potencializando. Então, tipo assim, aí não adianta eu culpar o obsessor, né, mas se eu não quiser, eu não estou com sintonia com o obsessor, eu não vou usar. Então, existe uma sintonia, sempre tem que ter sintonia. Então não adianta a gente culpar os espíritos, e não só no caso da dependência, como qualquer outro, né? A culpa é do obsessor. As outras religiões usam outro nome, né? Não, se eu não abro campo para essas influenciações, né? Eu não vou fazer aquilo que eu não quero. Eu falo, não quero, pronto. Lógico, é fácil? Não é, porque às vezes a gente tem tendências negativas e é difícil às vezes. Mas justamente por isso que a oração, né, pedir para Deus, a anjo da guarda, o evangelho no lar e tudo isso que a doutrina nos ensina, nos fortalece, nos dá a possibilidade de sair dessa sintonia. E saindo dessa sintonia, a gente tem mais força, naturalmente, de resistir, né? Mas essa influenciação existe realmente em todo sentido, né? A paz e a espada, o sétimo princípio. Evangelho. Bem-aventurados os misericordiosos, capítulo 10, item 21. Há casos em que convença se desvenda o mal de outrem? Sim, gente. Dizer assim, friamente, olha, eu tenho esse problema, eu tenho essa problemática em casa, eu tenho que começar, se eu quiser a paz dentro do meu lar, eu vou ter que lançar briga com todo mundo, vou ter que brigar mesmo, porque não é uma situação assim facilmente de ser resolvida. Eu vou ter que lançar, se eu quiser a paz, eu vou ter que lançar a espada e ir em frente, né? É uma guerra simbólica, naturalmente, mas é importante esse posicionamento, né? Não passar panos quentes, vamos dizer assim. Não, existe o problema, porque muitas vezes a gente vê nas famílias
a pessoa os pais fazem de conta que não vê que o filho está usando. Ele sabe que está usando, mas faz de conta que não vê e não vai procurar recurso. E aí a coisa vai se agravando cada vez mais. Já vai chegar num ponto que daí é mais complicado, depois de tantas consequências, é muito mais complicado de voltar à possibilidade da recuperação. Então, é preciso ficar muito atento, né, com relação a isso. 8º. E aí, quando, né, no caso, o 8º princípio, o escândalo e a crise. Então, lançamos a problemática para todo mundo. Olha, realmente existe essa dependência em casa. O que vai acontecer? Lógico, gente, vai acontecer uma crise. Toda a família vai entrar em crise. Não existe resolver um problema sem uma crise dentro do lar. E aí tem lá, bem-aventurados os mansos e pacíficos, capítulo 9, item 7, que é a paciência, gente. Temos que ter muita paciência para poder resolver essa situação. Porque senão vira um pé de guerra e não resolve nada. E aí é onde entra o nosso comportamento cristão, de levar a situação com tranquilidade, porque agora não adianta mais ficar nervoso, irritado, né? Tem que ir tranquilo, vamos ver o que a gente pode fazer diante dessa situação. É sempre com muito amor, né? Não pode ser com violência, naturalmente, porque a violência vai fomentar cada vez mais, vai alimentar a situação negativamente. Então é preciso ter paciência e procurar sempre conversar e procurar os meios, né? Todos os meios possíveis para poder chegar a um consenso, para poder resolver o problema. Não é fácil, mas é esse o caminho, não tem outro. Né? O nono, que é o apoio fraterno. O que acontece no apoio fraterno? O homem, a gente sabe que não se desenvolve sozinho. Ele sempre vai precisar de uma outra pessoa para se desenvolver. Então, o apoio fraterno é aquele grupo que vai ajudá-lo a desenvolver. Porque os pais, por enquanto, eles estão numa problemática que não conseguem. Então, uma pessoa de fora, às vezes, consegue ajudar muito mais do que a própria família pensa que possa ser ajudado, né? Então, sozinho a gente não consegue. Vamos procurar ajuda. Exatamente. Esse é o objetivo, né? É o objetivo do grupo, dar esse amparo, né? O 10º. A 10º princípio, união familiar. Livro dos Espíritos, 679. Por que o trabalho se impõe ao homem? A gente sabe que se a gente não trabalhar internamente e externamente, a gente nunca vai progredir. Trabalhar internamente é se reconhecer como somos. Somos egoístas, somos, pacientes, somos nervosos, somos ansiosos. Qual que é a nossa problemática? E fora, sim, porque a gente precisa de um dinheiro para... Hoje em dia, todo mundo necessita de um dinheiro, seja pelo seu trabalho ou, no caso, os pais, para sustentar os filhos. Então, o trabalho é importante nesta questão. Porque o dependente de químico, provavelmente ele perde o trabalho dele. Porque ele está numa situação tão ruim que ele começa a faltar no trabalho, ele não tem mais dinheiro, ele já consumiu todas as economias, a energia toda dele. Então, precisa de alguém que ajude ele a se reerguer. Né? Aí entra o autoconhecimento, né? Importantíssimo isso, porque com o autoconhecimento nós conseguimos detectar algumas necessidades nossas, desde que o ego tem que sair do centro, né? Porque se o ego ficar no centro, a gente nunca vai admitir que tem o defeito. Defeito entre aspas, né? Porque não seria um defeito, mas é as nossas dificuldades. O defeito é uma palavra meio... Mas assim, se o ego está na frente, a gente não consegue enxergar. Esse é um problema sério, aí é complicado, porque a pessoa não consegue dar um passo. Se ela tira o ego um pouco e olha e vê, não, realmente eu tenho essa problemática, né? Então, o dependente químico é a mesma coisa, ele tem que reconhecer as dificuldades dele, e a própria família também, porque daí é um trabalho em conjunto. Cada um reconhecendo a sua dificuldade
E a partir daí tomar as decisões com o apoio espiritual, com os grupos e com a medicina, com a ciência, poder realmente elaborar um trabalho para sair da situação. Mas o autoconhecimento é muito importante. Isso é uma coisa que tem que ser colocado muito para quem está dessa situação. 11º, esse é o mais importante, é o livre-arbítrio. Por quê? Aqui, todo mundo sabe que tem que ser respeitado, né? O livre-arbítrio, é a decisão dele, é a decisão da pessoa, a gente não pode influenciar, a gente não pode se intrometer, a gente não pode... Tem um monte que não pode. Mas quando a pessoa já perdeu o livre-arbítrio dela, ela se expõe em perigo, ela rouba, ela é ameaçada de morte, ela perdeu o trabalho, ela perdeu toda a razão de viver, uma pessoa tem que tomar a linha de frente e dar o direcionamento para eles. Porque depois que ele conseguir se reerguer, se equilibrar, devolve para ele o livre-arbítrio dele e ele resolve o resto da situação, né? Mas tem situação que a pessoa está completamente impossibilitada, perdida. Não tem raciocínio nenhum para nenhuma decisão, né? Então aí tem que ter essa interferência, né? 12ª, que é o mais bonito, né? Eu acho, que é ter esse amor, ter essa compaixão por esses seres humanos que necessitam do nosso apoio, necessita do nosso apoio, do nosso amor, da nossa compreensão, da nossa paciência e ajudá-los, esses seres, porque todos são seres que precisam de um do outro. Por que nós vamos deixar o nosso filho, nosso marido, nossa esposa, nosso tio, o nosso familiar desprezado? Não, gente, vamos dar a mão para ele e falar, não, você pode, você consegue lutar com isso, né? Não vamos deixar a pessoa lá embaixo não esquecida, né? Porque a gente tem esse princípio, amar você. Se você conseguir entender que você também erra, você vai entender que o seu irmão errou e também é merecedor de desculpa, de paciência, de perdão, de afeto, né? Exatamente. Então, respeito. É muito importante isso. E aí, essa palavra de Jesus, conhecerá a verdade e ela vos libertará. Por quê? Como nós falamos, se ela vem construindo todos esses conhecimentos, quando ela conhecer que ela pode ser feliz, que ela pode ter a vida dela de volta, olha como é importante, ela vai estar livre, ela não vai precisar mais das drogas para achar a felicidade, para amenizar a dor dela, né? Ela vai se libertar, ela vai para frente, né? Só mais. Então, qual que é a proposta, então, aqui é nossa? Em muitos casos, a internação, acompanhamento psicológico, mudança social, gente. Por que a mudança social? Se vocês permanecerem na mesma situação, com os mesmos amigos que usam droga, que levam você para o buraco, você vai continuar no buraco. Então, eu tenho que mudar totalmente a situação dos meus amigos. Olha, desculpe, eu gosto de vocês, eu amo, mas agora eu não posso conviver com vocês. Um dia, quem sabe, eu posso voltar a falar com vocês sem problema, mas por enquanto não. E é participar sempre de um apoio fraterno. E eu termino com essa frase do Chico: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora para fazer um novo fim, né? Isso é o mais importante. Eu não posso ficar lá vivendo no meu passado. Qual que é a proposta? Vamos para frente, vamos deixar aquilo tudo para trás e vamos agora. Agora eu quero uma nova vida, eu quero me descobrir, eu quero ser um ser maravilhoso como Jesus me criou e como Deus também criou. Então eu quero ter uma oportunidade melhor na vida. E isso só depende de vocês, né? De cada um. Né?
Então, Nós estendemos um já pouquinho. passou já? Já. O senhor tem um aviso? O senhor falou que... Não, eu vou dar um aviso rapidamente, né? É o seguinte, nós falamos sobre isso, desculpa que tivemos que falar meio superficialmente, porque é muita coisa para falar, né? Por causa do tempo também. Para dar uma ideia, naturalmente, para todos, né, que estão aqui. E a nossa proposta é que nós vamos, então, fazer, inclusive, a partir da semana que vem, começar um curso de estudo do livro que fala sobre a dependência química. Então, nós estendemos esse convite a vocês, se tiver alguém, vai ser online, tá? Na quinta-feira, infelizmente é no mesmo dia, né? É às 8 horas da noite, das 8 às 9h15. Então, se alguém estiver interessado, se não puder falar agora, de repente repensa, né? Pode falar com a Mariana, tá? Por favor, e para a gente incluir no grupo que vai começar na próxima semana, na próxima quinta-feira, dia 19, tá? Talvez se alguém interessou para saber mais, para conhecer mais, ou talvez até para ajudar alguém que ela queira ajudar, ou se preparar para eventualmente alguém procurá-lo e ele ter melhores condições. Tem uma literatura muito boa, né, sobre o assunto, então é uma preparação a mais para a gente entender e muitas vezes até acabar com muitos preconceitos que nós temos, né? Eu falo por mim, porque eu também tinha muito preconceito com relação a esse tema, porque por ignorância mesmo, falta de conhecimento do assunto. Então a gente estuda e começa a ver que não é nada daquilo que a gente imaginava. Então o conhecimento sempre é importante e nos capacitando também para eventualmente ajudar alguém, que esse é o objetivo de todos nós, né? Como seres filhos de Deus, né? Pode ser alguém de fora daqui, não pode? A gente avisar alguém de fora daqui ou não? Pode. É online, tranquilo, né? Não tem problema. O curso vai ser aproximadamente 6 a 8 semanas no máximo, tá? E logicamente depois um aprofundamento maior pode ser feito posteriormente. E inclusive para a questão de montar a equipe de trabalho depois para atendimento às pessoas que estão nessa condição de dependência química. Então nós agradecemos, né, Rose, imensamente a atenção de vocês, a paciência de vocês, o carinho de vocês, particularmente a mãe Ângela e Marcos, pela oportunidade de ter nos dado. Tá? Que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado, gente.